Boa noite a todos. Que a luz de Jesus nos abençoe. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão aqui na sede física, como também aqueles irmãos que estão acompanhando através do Facebook, da página da Casa Espírita Luz de Jesus. Que todos sejam bem-vindos. Nós queremos ler o capítulo 165 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso está em João. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela. Deu-lhe trabalho construtivo na infância. Conferiu-lhe deveres pesados na preparação com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe vida frugal e simples. Não lhe permitiu estacionamento em alegrias artificiais. Conduziu-o ao serviço ativo no bem de todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados. Enviou-lhe ao círculo de pecadores contumazes. Induziu-o a banquetear-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E, ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal, como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à terra o Filho Divino, e nesse padrão podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Nós queremos convidar a todos para que fechemos os nossos olhos, pois vamos orar ao Senhor dos mundos, pedir amparo sobre este momento que começa agora, pedir a espiritualidade luzeira desta casa espírita, que abençoe a todos que aqui estão, que toque o coração de cada um, encarnado e desencarnado, que a luz de Jesus amplie a nossa consciência, dá-nos o ensinamento, para que possamos seguir esta jornada, para que no final dela tenhamos a condição de voltar melhor do que aqui chegamos. Senhor Jesus, abençoe também a palestrante de hoje, pois ela falará em seu nome para todos nós. Abençoe também a todos aqueles irmãos que esperavam poder vir até aqui ou
assistir através do Facebook, porém, algum compromisso outro não permitiu, mas que também seja abençoado. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Então hoje nós temos a Amber Porte, do Grupo Espírita Allan Kardec, e que vai nos falar. Jesus nos abençoe. Nosso tema de estudo, então, desse mês é Nascer e Renascer. O nome nós tiramos de um livro do Chico Xavier, Psicografia do Chico, escrito pelo Espírito Emmanuel, e ele dá esse título porque é um livrinho bem fininho, onde ele faz algumas análises em torno do tema Nascer e Renascer ou a reencarnação. A reencarnação é uma lei. Embora seja uma crença presente em inúmeros lugares no mundo e em vários tempos distintos ela tenha se manifestado, assim entre os hindus, entre povos orientais, assim também entre os judeus, todos esses povos orientais, e também dentro do Ocidente, em religiões espiritualistas, a reencarnação é uma ideia muito presente, mas nem sempre clara. Graças ao Espiritismo, no entanto, e aos estudos desenvolvidos, iniciados, não é, pelos espíritas, nós temos uma clareza na compreensão desse processo da reencarnação, que nos ajuda a compreendê-la melhor e a entender melhor as circunstâncias da nossa própria vida. Assim, os espíritos dizem para Allan Kardec: mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que ela se lhes torna um castigo. Essa mensagem de São Luís. Essa curta mensagem de São Luís é um trecho, na verdade, desse estudo. O que ele está nos falando? Estamos num processo de reencarnação que não é permanente, né? Ele vai se extinguir, chega um momento em que o espírito não tem mais a necessidade de reencarnar. Ele já fez, durante as reencarnações, o progresso que precisava. E aí, então, ele vai estudar e progredir de formas diferentes, né? Ele pode vir a encarnar em algum lugar como missão, como foi o caso de Jesus, né? Vindo aqui para nós. Como tão bem explicou Emmanuel na mensagem que o Marcos leu aqui no início, né? Então Jesus vem em missão, ele encarna. No entanto, nós que somos principiantes no processo evolutivo, nós estamos ainda dentro deste ciclo da reencarnação, que surge para que a gente aprenda então a usar, diz aqui São Luís, o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher. Quanto melhor eu consigo usar o meu livre-arbítrio, mais de acordo com as leis divinas, mais rápido é esse meu processo de aprendizado e mais rápido eu me livro desse ciclo da reencarnação. Eu faço esse aprendizado e saio. É como, compara depois Kardec, é como o aluno que vai para a escola e ele começa lá no prezinho, e aí à medida que ele vai avançando, né, os estudos vão mudando, as lições vão mudando e vão ficando mais sutis, né, os ensinos vão ficando diferentes.
Mas tem aquele aluno que não gosta de ir para a escola, né? Ele não quer ir, ele não quer fazer a tarefa, ele não quer cumprir os horários, ele acha melhor sair, jogar pedra nos lugares, enfim. Então, às vezes, nós somos esse aluno que se recusa, né, a fazer aquilo que é necessário fazer. E aí, então, para nós, o processo da reencarnação, ele fica mais penoso, por causa dessa rebeldia em aprender. O mau uso que a gente faça do livre-arbítrio faz com que a gente entre num ciclo, né, de reparação e aprendizado. Então, quando eu uso mal o meu livre-arbítrio, me afasto das leis divinas ou vou contra essas leis divinas, eu gero uma ação e sofro as suas consequências. Como nós ainda estamos acostumados a determinadas noções arcaicas de justiça, muito ligadas à questão da violência, quando a gente pensa na reencarnação, a gente pensa muitas vezes nos mesmos termos, nos termos da violência. No entanto, não é assim que a justiça divina funciona. Os espíritos nos dizem, e os estudiosos, que Deus é justiça e misericórdia. Ele não pode ter um sem ter o outro. Então, todo o mecanismo da justiça divina, ele caminha lado a lado com a misericórdia. É interessante a gente pensar nesse assunto quando eu me lembro de uma quadrinha do Cornélio Pires que conta a história de um soldado medieval que com a sua espada cortava, né, ao passar, braços e pernas dos oponentes. Era um soldado muito bom, um guerreiro medieval, muito exímio no uso da espada, e passava e cortava braços e pernas. Como é que a lei da reencarnação age dentro desse quadro, desse soldado medieval? Nós, na nossa ignorância, pensaríamos, né? Ele vai renascer sem o braço, sem a perna, ou então tendo o braço e a perna cortados, né? De forma violenta, para ressarcir na mesma moeda. Mas não é o que Cornélio Pires conta. Cornélio Pires conta que ele reencarna como ortopedista. Ele vem para pôr no lugar os braços e as pernas das pessoas, que as pessoas quebram por acidente, por N maneiras, e ele vem então, através das cirurgias, dos cuidados, aprender o valor que tem, né? Cuidar dos ossos dos outros. Então é uma maneira da justiça caminhar junto com a misericórdia. Essa ideia serve para a gente pensar nas diversas maneiras que o mecanismo da justiça tem de funcionar através da lei da reencarnação e que nos deixam sempre, né, extasiados ao estudá-los em sua profundidade. Quando a gente lê uma das mensagens mais bonitas, que mais me tocam no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos falam a respeito da lei de amor, eles dizem que Jesus pronuncia a divina palavra, né? Amor. Então, a primeira palavra do alfabeto divino é Jesus que traz quando ele fala amor. E aí ele diz que o Espiritismo vem a seu turno pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Qual é a palavra? É a reencarnação, triunfando da morte, que revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O espírito progride e na próxima vida ele continua levando todo o progresso que ele fez. Existem coisas que não são úteis para ele num determinado momento, então elas ficam em estado de dormência, mas elas não se perdem. E existem espíritos que conseguem acessar todo o seu progresso passado. Hoje, esse mês inclusive, já por duas vezes eu vi vídeos de bebês de 2 meses falando. Gente, isso não é comum, isso é muito raro. Um bebê de 2 meses, ele balbucia, mas ele não pronuncia palavras. Então, esses bebês, eles já estão vindo com um sistema operacional novo, né? Eles já têm um acesso à linguagem que é diferente do nosso. Vai ser muito interessante observar essa geração daqui a uns 10, 15 anos, né? O que mais eles vão apresentar para nós. Então, o espírito tem acesso a esse patrimônio seu intelectual.
coletivo também, porque nós hoje nos beneficiamos de todos os trabalhos e pesquisas daqueles que vieram antes de nós, né? Qualquer um aqui que ficou doente e teve que ir ao médico, está se beneficiando na experiência do médico que estudou numa faculdade, que aprendeu com todos aqueles que estudaram antes dele, né? Desde os primórdios. Então a gente é herdeiro, né? Desse nosso passado. E aí o que dizem os espíritos? Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então ele está colocando aqui o espírito Lázaro nessa mensagem, dessa necessidade da gente se espiritualizar, da gente entender que nós estamos na matéria, sofremos os seus efeitos, mas não é ela que nos define e não é ela que permanece. O que permanece e segue adiante é o espírito. No último parágrafo dessa mensagem, Lázaro diz: o espírito precisa ser cultivado como um campo. Essa frase em si já nos dá a ideia do trabalho que nós devemos desenvolver em nós, né? Cultivar o espírito como um campo é ter todo o trabalho de autoanálise para observar aquilo que precisa ser retirado, as ervas daninhas que precisam ser combatidas e aquilo que precisa ser semeado, regado, cuidado. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então depende do nosso trabalho agora sair o mais cedo possível desse ciclo de sofrimento, de reencarnação. A nossa pressa em evoluir é sair do estado de sofrimento em que nós nos encontramos. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nessa lei de amor, os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Outras coisas nos esperam no mundo espiritual, na vida espiritual, muito melhores do que as maiores alegrias que a gente possa imaginar que as coisas materiais possam nos dar aqui. Então, o Espiritismo coloca para nós a reencarnação não como uma ideia vaga, mas como uma lei. E a primeira coisa que ele fala é que não existe uma regra que seja a mesma para todos, mas depende de cada um. Então o espírito pode reencarnar uma vez e reencarnar em seguida, no ano seguinte, no dia seguinte, na hora seguinte ao seu processo de desencarne. Não existe uma regra única. Não tem ninguém que possa vir para você e dizer: tem que esperar, via de regra, tanto tempo para reencarnar. Não. Cada caso é um caso, precisa ser observado, precisa ser estudado. Isso nos leva para aquela questão famosa, né? Quem será que eu fui? O que será que eu fiz, né? Existem naturalmente aquelas pessoas que gostariam de ter sido alguém famoso, alguém importante. Quem foi muito famoso e muito importante está hoje muito pior do que nós, né? Então, nos basta analisar pelo tipo de vida que nós temos o nosso passado. É muito fácil. A gente analisa, se nós reencarnamos numa família completa, né? Com o pai, com a mãe, ponto para nós. Quer dizer que nós tivemos esse merecimento, tivemos essa oportunidade de reencarnar com 2 ali ou mais para nos cuidarem. Isso já é merecimento, já é bondade divina para conosco. No entanto, se nós reencarnamos sem a presença de um, né, dos pais, sem a presença às vezes dos 2, são situações difíceis, são situações dolorosas que já são indícios. Aqui começa já uma lição que precisa ser estudada em termos do que nós viemos fazer, o que nós viemos aprender aqui. Eu me lembro quando eu era muito, muito jovem, eu tive contato com um caso que me marcou até hoje. 2 homens estavam caminhando e ouviram um barulho embaixo da ponte. Foram embaixo da ponte e descobriram uma mulher ali em trabalho de parto. Isso lá nos idos de 1930, 40, né? Aí um deles disse para o outro: você fica?
ajuda e eu vou buscar ajuda, né? Você fica com ela e eu vou buscar ajuda. E o que ficou apavorado, disse, meu Deus, estou aqui com essa mulher em trabalho de parto, eu não sou médico, eu não sou nada, como é que eu vou fazer? Mas a natureza, né, funciona independente da nossa vontade, e ele ajudou como pôde, e o bebê veio ao mundo, embaixo da ponte. Nasceu filho de uma família muito pobre, de retirantes nordestinos que tinham vindo para o sul em busca de melhores oportunidades. No dia seguinte foram se informar, né? A mulher foi atendida, foi levada para o hospital com o bebê e descobriram então a situação da família, que tinha já vários filhos e era muito necessitada. Havia nessa cidade um casal de passagem de uma outra cidade muito grande e que estavam visitando. E esse casal queria muito ter filhos e não podia. Então eles chegaram para a mulher e disseram, mãezinha, você tem tantos filhos já e a sua situação é tão difícil. Nós não temos nenhum filho e queremos tanto um filho. Dê esse bebê para nós. Antigamente as coisas eram diferentes, né? E a família resolveu dar o bebê. Então deram o bebê e essa família, que era uma família de boas condições, levou esse bebê, adotou como filho e levou embora e deu para esse menino as melhores condições. E esse menino então cresceu e foi estudar. E adivinha o que ele foi estudar? Ele foi estudar engenharia. E adivinha o que ele foi fazer como engenheiro? Ele foi trabalhar construindo pontes. Então ele nasceu embaixo de uma ponte e ele foi trabalhar como engenheiro construindo pontes. E aí, os espíritos contaram para esse homem que ajudou no parto desse menino embaixo da ponte, e que era um médium, né, muito incrível, os espíritos contaram para ele a história desse rapaz, dizendo para ele, olha, no passado esse rapaz participou numa guerra do exército, e o trabalho dele era com os explosivos, destruindo pontes. Então ele ia lá e punha os explosivos e detonava as pontes para o exército não poder fugir, para a cidade, o pessoal da cidade não poder fugir. E esse era o trabalho dele, que ele fazia muito bem. Então agora ele reencarnou para aprender, né, a construir ao invés de destruir. Então ele veio engenheiro. As histórias da reencarnação, elas são tão bonitas que elas fazem a gente pensar nos detalhes da nossa vida, nos detalhes que nos acompanham e que muitas vezes eles estão ligados às nossas experiências do passado, 99% das vezes ligados ao mau uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio, e agora então a gente vem para aprender a usar melhor, a fazer melhor, a agir mais de acordo com a lei divina. Por isso a validade e a importância do estudo do Espiritismo, porque ele nos esclarece o que fazer, por onde ir, né? Como fazer melhor, para que a gente possa sair daqui melhor do que nos saímos no passado, né? O livro Ação e Reação, da série André Luiz, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler, mas é um dos mais bonitos. Todos os livros da série do André Luiz são espetaculares, mas esse em particular, ele traz cada capítulo um estudo de caso sobre a lei da reencarnação. E tem vários estudos, todos eles são fantásticos, mas a gente destaca um, que é um capítulo que se chama Débito Aliviado, onde o André Luiz, junto dos instrutores, né, e dos amigos, estuda a história do Adelino Correia. O Adelino Correia, então, é pai de uma menina e de 2 órfãos, que são crianças de afrodescendentes, né? A menina não, a menina é loirinha. Ele teve, desde pequeno, desde que nasceu, um problema de saúde muito grave, um problema de pele. E ele tinha feridas na pele que eram como queimaduras que se abriam e que nenhum médico conseguia tratar. E aí, o que uma família faz quando tem uma criança doente? Vai num médico, vai no outro médico, vai no outro médico e daí vai no centro espírita, né? Porque finalmente, então, a gente está procurando alguma coisa, qualquer coisa que possa ajudar. Então a família vai para o centro espírita, e no centro espírita tem o passe, tem a água fluidificada, tem o receituário, e o Adelino, então, ele se encontra no centro espírita. Ele começa a melhorar,
E ele começa a estudar o Espiritismo. E abraçando o Espiritismo, ele sente que aquilo faz muito sentido para ele. Então, ele não só estuda, como ele também aplica os conceitos do Evangelho Redivivo na sua própria vida. De tal forma que quando o André Luiz chega com o instrutor no grupo espírita, onde o Adelino está fazendo um comentário do Evangelho, os espíritos se aproximam do instrutor para pedir pelo Adelino. Instrutor, por favor, eu venho pedir para você para ajudar o Adelino que está com essa dificuldade. Daqui a pouco vem outro. Instrutor, por favor, eu venho pedir em nome do Adelino, porque ele ajudou muito a minha mãe e acabou ficando ele sem dinheiro. E assim vem os espíritos. E o André Luiz diz, meu Deus do céu, né? Parece que todos os espíritos, isso no plano espiritual, todos os espíritos que aqui estão são devedores desse Adelino. Quem será, né? Esse ser. E aí ele percebe que o Adelino fala e os instrutores do grupo espírita, os responsáveis pela atividade, ajudam ele na palestra e ele é dócil aos seus ensinamentos, né? A maior aspiração da minha vida é que eu possa ser dócil aos bons espíritos, né? Que eles possam se aproximar de mim, mas não só se aproximar, porque eles se aproximam de todos nós, mas a gente não dá bola para eles, né? Esse que é o problema. Então a minha maior aspiração é eu poder estar com a minha antena de forma que eu possa escutá-los, dar bola para o que eles me falam, né? Receber essas intuições assim vindas desses instrutores. E o Adelino, ele tem essa radiografia, né? O André Luiz olha e percebe que os espíritos superiores chegam perto do Adelino e ele é dócil às suas influências, aos seus ensinamentos. Ele vai nos passando então uma radiografia do Adelino, que mora com a mãe, tem essas 3 crianças, mas não tem a esposa. A esposa foi embora, abandonou, não conseguiu manter o casamento. E ele ajuda todos com abnegação sincera. E aí eles começam a estudar o caso do Adelino e o instrutor diz, nós vamos, porque nós estamos estudando, nós vamos então buscar o passado dele, porque ele serve de lição, né? Que o fundamento da gente estudar a reencarnação é aprender, não é vasculhar a fofoca da vida alheia, né? Não é isso que nos interessa, mas é o ensinamento. Então eles começam a estudar e o instrutor começa a contar que no passado havia um homem chamado Martim Gaspar, no outro século, né? Que era dono de imensas fazendas e que dormia com as escravas, e quando nasciam os bebês, vendia os bebês, para não ter que escutar choro de criança que incomoda, né? E então ele vendia os bebês. No entanto, um determinado momento, uma escrava deu à luz e morreu. E ficou aquele bebê. E ele se sentiu muito ligado àquele bebê. Era um filho bastardo, mas era uma ligação do coração que ele não sabia explicar. Então ele adota legalmente o bebê, ele transforma aquele menino em seu filho e desenvolve com esse filho uma ligação de muito amor, de muita amizade. Então eles fazem tudo juntos. Eles jogam juntos, eles saem juntos, eles viajam juntos, e é aquele amor. Aí ele resolve, esse Martim Gaspar, se casar em segundas núpcias, né? E conhece uma mocinha e acerta o casamento com essa mocinha, que é a Maria Emília, e se casam então. E claro, como a nossa história tem que ter alguma emoção, né? Uma novela, a Maria Emília se apaixona pelo filho do Martim Gaspar, que agora é um jovem. E se apaixona, e não só se apaixona, e ele sente aquela coisa com ela, né? Mas é a esposa do meu pai, e agora? E ela vai enredando, e ele vai se deixando enredar. De tal forma que o pai, de amigo que era, passa a ser o obstáculo, né? Ele é o obstáculo à minha felicidade, e quando a gente não conhece as noções divinas, a gente imagina que os obstáculos devam ser eliminados. E então ele imagina que o obstáculo do pai tem que ser eliminado. Planeja, junto com 2 capatazes ali da fazenda, o assassinato do pai. E põe fogo no quarto do pai e mata realmente o próprio pai para poder ficar com a mulher que ele amava. O filho do Martim Gaspar é o nosso Adelino Correia.
E a Maria Emília é a menina, que agora é filha dele. E o André Luiz, ao saber dessa história, né, diz, mas e aí, o que aconteceu? O Martim Gaspar, quando se vê fora do corpo, desencarnado, jura vingança e se aproxima então do filho. E começa um processo de obsessão, no qual aparecem então as chamas, né, na mente do filho do Martim Gaspar. E ele começa então a ter problemas de pele, a ter feridas, e em 5 anos ele enlouquece e vai a óbito. Ele tenta viajar, ele vai para a Europa, porque agora tudo é dele, as fazendas, ele tem dinheiro, ele tem a mulher, mas ninguém consegue ser feliz se afasta das leis divinas. Então ele vem a óbito. E quando ele vem a óbito, o pai, que agora quer vingança, está ali esperando, né? E fica 11 anos sofrendo na espiritualidade, assim conta André Luiz, vítima de uma coisa que ele mesmo acabou causando, né? Então estão os dois ali, até que o Martim Gaspar, o filho do Martim Gaspar, né, que é o Adelino Correia hoje, é amparado pelos espíritos, é recolhido a uma instituição na espiritualidade, é esclarecido, é tratado. No entanto, o processo de remorso que ele carrega consigo, de culpa, faz com que ele sinta as labaredas do que ele fez para o próprio pai. Porque quando eu firo o outro, eu na verdade firo a mim mesmo. E tudo aquilo que eu faço para o outro, eu estou plantando no meu campo ali, né? Lembra que o espírito tem que ser cultivado como um campo? Tudo que eu faço para o outro, eu estou na verdade semeando para mim. E é aquilo que eu vou encontrar. Então ele põe fogo no corpo do próprio pai, ele prepara para si mesmo uma situação onde ele reencarna órfão de pai. Ele não tem direito de ter um pai, de ter uma família, né, organizada. Ele recebe uma mãe maravilhosa, né, por misericórdia divina, responsável por organizá-lo, orientá-lo. Mas ele não tem um pai, ele não tem esse direito de ter a figura do pai. E aí, como ele consegue abraçar esses ideais de renovação que o Espiritismo traz para ele, que ele se prepara na espiritualidade, estuda na espiritualidade, e depois reencarnado aqui, ele se mantém firme a esses ideais, a doença que era para tomar todo o corpo dele, que era para deixar ele assim em um estado quase incapaz, ela diminui. Então ele tem a doença de pele, mas ela não o deixa incapacitado para o trabalho. Os capatazes da fazenda, que são 2 que ajudam ele a cometer o crime, são os 2 meninos que ele adota, né? Os 2 meninos enjeitados que vendiam os filhos dos outros, né? Para lucrar com aquilo, que não ligavam para as mulheres ali que eram abusadas, e sabe lá Deus o que mais faziam. Eles são os 2 meninos órfãos, enjeitados, de pele negra, que agora reencarnam para se reorganizar, para aprender a dar determinado valor. Então o instrutor conta para o André Luiz, assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais. Hoje reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Então vem a madrasta, vem como filha, né? Mas ela também não tem o direito a ter a presença da mãe, né? Porque ela menosprezou o lar onde ela foi acolhida. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com o Cristo, o nosso amigo Adelino recolheu como filhos adotivos os 2 cúmplices do parricídio tremendo, os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano, que tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem o amparo moral e a reforma precisa. Então, ele reencarna, ele tem esse problema de pele,
ele trabalha, ele participa, ele é voluntário, ele ajuda as pessoas o máximo que ele pode, ele se casa, ele tem a filha, a esposa vai embora, ele fica com a filha, e aí ele ainda adota 2 meninos. E ele ajuda e trabalha e está se renovando. O instrutor continua: como é fácil de reconhecer, o nosso irmão, através da responsabilidade espírita cristã corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste. Ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, minha mulher foi embora, eu também não vou ficar com essa filha, eu vou abandonar essa filha com a minha mãe e vou ser feliz em outras partes. Ele podia ter escolhido essa linha de ação, né? Se tivesse cerrado a porta do coração aos 2 meninos infelizes, não vou adotar esses enjeitados, né? Vamos encaminhar esses meninos para outro lar, eu não vou ficar com eles. Se ele tivesse feito isso, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Então lembra o nome do capítulo, né? Débito aliviado. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador. Então, a doença dele, que era para ser muito mais grave, ela fica menor, fica minimizada, né? Martim Gaspar, que é o pai, né, infatigável que era na violência, foi igualmente tocado pelos exemplos do nosso amigo. Observando-lhe a transformação do mundo espiritual, abandonou as companhias indesejáveis a que se adaptara e rogou asilo em nosso instituto, vai para alguns anos, onde aceitou severas disciplinas. Então, quando a gente pensa às vezes em processos de inimigos desencarnados e de obsessão, a gente imagina que a solução é a expulsão, porque nós estamos acostumados com o raciocínio da violência, né? Então nós pedimos: Deus, elimine esse inimigo da minha vida, né? Tire ele daqui, leve ele para outro lugar, desapareça com ele. Mas não, eles vão deixar de nos perseguir quando eles perceberem que nós mudamos, que nós não somos mais a mesma pessoa. Quando o pai do Martim Gaspar, aliás, o pai do Adelino, né, o Martim Gaspar, percebe que o Adelino se modifica, que se esforça por vencer suas dificuldades, que faz o bem para os outros, que acolhe a madrasta para agora aprender a amá-la como filha, aprender a amá-la corretamente, né? Ele também é tocado e ele para então com a perseguição. Mas eles ainda têm que acertar, né, as contas, o pai e o filho. Como que eles vão acertar? Então o pai do Adelino, o Martim Gaspar, pede reencarnação, né? E pelos créditos que o Adelino tem, essa reencarnação é organizada. Então ele reencarna e na noite que está terminando o capítulo, né, que ele está contando, que ele está analisando, o Adelino abre a porta de casa para encontrar um bebê ali deixado na porta dele, que é o próprio pai reencarnado, para que ele agora possa ser pai, possa dar vida, possa orientar, possa alimentar, possa cuidar do pai do passado, que ele não soube, né, honrar os seus deveres como filho. Então agora ele pode refazer esse trabalho. Então essa história do Adelino, ela mostra de uma maneira muito bonita como a reencarnação é um recurso precioso para aqueles de nós que no passado agimos mal, porque não sabíamos fazer diferente, a gente conseguir se organizar perante a lei divina, fazendo agora bem pelo trabalho, pelo amor, pelo serviço aos outros, pela abnegação, aquilo que no passado nós deixamos de fazer, nós deixamos em débito, nós abandonamos. Então a reencarnação é esse recurso precioso que traz para junto de nós aqueles a quem nós devemos, ou que são os nossos devedores, para que a gente possa se acertar em termos de fraternidade, de convivência tranquila. Emmanuel, nesse livro, Nascer e Renascer, vai dizer na introdução
que ao invés de falar das dificuldades, né, a ideia dele com o livro, aspiramos a exaltar o amor infinito de Deus, que nos permite nascer e renascer, tantas vezes quantas se façam necessárias ao nosso próprio burilamento, já que em sã consciência desejamos construir ou reconstruir os nossos próprios destinos por nós mesmos. A lei da reencarnação é a única explicação que nos permite dizer que Deus é justo. Sem a compreensão da reencarnação, nós não podemos olhar para o mundo e dizer que Deus é justo, porque as desigualdades são muito gigantes. No entanto, quando a gente não olha só para o momento presente, mas olha para todo esse passado, entende esses ciclos de retorno, compreende esses mecanismos de aprendizagem, a nossa compreensão muda, ela se transforma. E a gente não olha mais para as dificuldades como processos de injustiça, mas como processos de quitação. Doenças graves, dificuldades seríssimas, dificuldades de fazer a gente chorar de dor, de separações, infortúnios, tragédias, tudo isso são processos de aprendizagem e de quitação, porque Deus é bom e é justo. E é a reencarnação que nos mostra esse Deus bom e justo. Continua Emmanuel: aceitemos as provas que se nos façam precisas ao aperfeiçoamento próprio, sanando os débitos que nos dizem respeito, assumindo as nossas experiências e sigamos adiante. Lembrando não só Allan Kardec, na legenda inesquecível que nos deixou: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Mas igualmente Jesus, nosso Divino Mestre, quando nos asseverou convincente: ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Para terminar, quando nós estudamos esse capítulo no Evangelho, nascer de novo, em que Jesus tem a conversa com Nicodemos e fala para Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito. Ele está nos explicando para todos nós, porque o Evangelho fala para o Espírito imortal, que o renascimento não é só o renascimento na carne, porque enquanto a gente não fizer esse renascimento espiritual, essa mudança de compreensão diante da vida, a gente vai ficar renascendo na carne e fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros. Então a gente fica na roda, né? Daí vem a palavra karma. Sempre volta para o mesmo ponto. No entanto, não é só nascer da carne, mas da carne e do Espírito. Nascer do Espírito, renascer do Espírito, é o aprendizado que a gente faz, compreendendo que essa lei de amor é o que nos compete estudar e desenvolver em nós, é o que nos compete buscar, compreendendo que esse mecanismo da reencarnação, ele serve para o nosso progresso. Enquanto não houver um renascimento do Espírito, nós não vamos entrar no reino de Deus. Nós não vamos encontrar a felicidade dentro de nós, nem nos outros. Nós não vamos encontrar o progresso que nós aspiramos e que é o nosso destino. Então, a reflexão, queridos, dessa noite, que o estudo da doutrina espírita nos traz, que nós sejamos convidados a uma renovação, mas não é só uma renovação material, através da reencarnação, que todos nós estamos aqui reencarnados, né? Pensa quanto esforço foi feito para que nós estivéssemos aqui hoje. Quantos espíritos assinaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Não, pode confiar que ela vai voltar, ela vai fazer melhor, ela vai cumprir, ela vai ajudar, né? Pode assinar que ela vai dar certo, e a gente se comprometeu, mas para que haja esse renascimento do Espírito, essa renovação das nossas ideias, dos nossos sentimentos, para que a gente possa realmente entrar no reino dos céus. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, depois deste momento, deste aprendizado, só nos resta exalarmos gratidão, né? E é com essa palavra que nós convidamos a todos para nos prepararmos para o passe.
que a gente possa sentar adequadamente, fechar os olhos. Como prece do passe, nós vamos ler o poema que Amélia Rodrigues passou para Divaldo Pereira Franco. Gratidão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida. Obrigado pelo ar. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão, e por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que curam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, atendem a dor ou desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não podem se movimentar. E eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim
pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou se é uma favela, se é uma tapera ou um ninho, um bagalô, uma casa no caminho, ou seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja.